Acolhemos o Espírito Santo, que é o vento, sopro da vida, alento, fogo que abrasa, aquecendo as nossas friezas interior e motivando-nos a impulsionar para não ficarmos paralisados. O Cristo ressuscitado subiu aos céus, mas permanece em nossos corações e deu-nos o Espírito Santo como presente e dom. Que esses dons sejam para nós sinal de unidade, compreensão e diversidade. Festejamos com alegria aquele que foi derramado em nossos corações e renova constantemente a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. A pedido do Padre José Afonso, estamos iniciando então a celebração às 10 horas, conforme estava marcado. E daqui a pouco ele chega, foi celebrado na comunidade do Pacheco, devido às homenagens à Nossa Senhora, então a celebração se estende um pouco mais. Então, com muita alegria, celebramos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E aqui nós nos reunimos, queremos acolher a todos que aqui se fazem presentes, todos que vêm se unir a essa comunidade na festa do padroeiro, o Espírito Santo. Iniciemos, portanto, essa nossa celebração, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Num instante de silêncio, cada um de nós, baixando a sua cabeça, faça o seu exame de consciência. Cantemos o perdão de Deus. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteaste com o dom do Espírito, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de festejarmos a vinda do Espírito Santo, cantemos o hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos. Nós damos graças com vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tiraste o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tiraste o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Sou vós, Jesus Santo, sou vós, o Senhor, sou vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Oremos. Rezamos esta Santa Missa, esta celebração, em ação de graças pelos 15 anos de Lavínia Rosa e pelo aniversário também de Breno de Souza Pinheiro, pelas intenções que cada um traz no silêncio do seu coração. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com muita atenção, vamos ouvir a palavra de Deus. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pardos,
medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz, vinde para os pobres, dai aos corações vossos 7 dons.
e acendei o amor como fogo abrasador, como fogo abrasador. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para toda a igreja. Celebramos a solenidade de Pentecostes, a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus vai para junto do Pai, mas não nos deixa sozinhos. Não ficamos órfãos, Ele continua presente conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, até o fim dos tempos. E também enviarei o Paráclito, aquele que fará vocês recordar tudo aquilo que eu ensinei. Hoje concluímos o ciclo da Páscoa. Amanhã, tempo comum, não um tempo menos importante, mas é um tempo em que nós vamos refletindo sobre textos que falam da vida pública de Jesus. Nesse tempo da Páscoa, nós fomos assim presenteados pela igreja com esse belíssimo livro da Sagrada Escritura, que é o Atos dos Apóstolos. No tempo da Páscoa, tivemos a oportunidade de ler, meditar, aprofundar esse livro da Sagrada Escritura. Mas, de tempo em tempo, é bom a gente revisitar Atos dos Apóstolos. Aqui realmente apresenta para nós como que a igreja deve ser, a igreja de Cristo. Estamos também assim agradecendo a Deus pela semana que nós passamos. Nós rezamos pela unidade dos cristãos.
Há muito mais elementos que nos unem do que aquilo que nos divide, nos separa. E o que nos une é Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa fé. O jeito de celebrar, de expressar a fé, nós respeitamos os que celebram diferente, mas sem perder a essência da nossa fé cristã e católica. Fomos agraciados também nesse tempo, desde a vigília pascal, quando nós batizamos 9 adultos, alguns que estavam vindo de outras igrejas, com opção mesmo deles. Nós católicos não temos aquela atitude proselitista de ficar indo atrás das pessoas para tirar das igrejas. A gente respeita cada pessoa que faz sua opção, mas nós abrimos as portas para aqueles que desejam caminhar conosco. Quando Bento XVI foi questionado por alguns pastores luteranos, perguntando se eles seriam bem-vindos à igreja, e na época ele disse: nós não os expulsamos, vocês que saíram. A porta que estava aberta continua aberta, mas nós não vamos trocar nada, não vamos abrir mão daquilo que recebemos. Então, nós ainda cultivamos isso. E hoje, também na Solenidade Pentecoste, nossa paróquia acolheu novamente um casal que há muito tempo estava afastado e resolveu celebrar as bodas de prata na nossa igreja. Por isso que eu atrasei um pouquinho, combinamos com o diácono para ele dar início, né? Eu sabia que a celebração seria mais demorada. É uma alegria então para todos nós, nesse dia de Pentecostes. Se na vigília pascal nós acolhemos 9 membros na igreja, hoje nós acolhemos novamente alguns que tinham saído e agora estão retornando. Isso tudo é obra do Espírito Santo, não é obra divina. Ele que sopra no coração, Ele que aquece, deseja voltar, Ele que alimenta também a nossa fé. Nós percebemos na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, Lucas tem um jeito de narrar Pentecostes 50 dias após a Páscoa do Senhor Jesus. O Evangelho de João entende que o Espírito Santo veio já no dia da ressurreição. Por isso nós tivemos acesso aos 2 textos. Muito mais do que a ótica do evangelista é entender que, embora de maneira diferente eles narram o Espírito Santo, mas o mais importante é entender que o Espírito Santo caminha conosco. É Ele que guia a igreja. Por isso que todas as vezes que a gente faz uma reunião para definir um assunto pastoral, nós invocamos o Espírito Santo. Toda vez que a igreja se reúne para tomar decisões importantes, invoca o Espírito Santo. O primeiro concílio em Jerusalém, os apóstolos se reúnem com os discípulos, rezam, e depois de refletir, rezar, eles escrevem uma carta, né, para os cristãos, os novos cristãos que estavam vindo do paganismo. A igreja continua agindo dessa forma. A gente não fica olhando vontades, desejos. Se a gente for ver, a gente traz Jesus Cristo, né? A gente pega os anseios das pessoas, mas na oração vamos responder a essas questões. E o Espírito Santo, portanto, ele desce. Os apóstolos estão reunidos, comendo ainda, mas o Espírito Santo, Jesus aparece para eles e dá essa saudação belíssima: a paz esteja convosco. E depois da segunda saudação, ele envia a igreja em missão. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então nós somos mensageiros de Cristo. Nós somos uma igreja missionária que trabalha com aqueles que vêm, mas tem hora que a gente tem que partir. Nós temos que ir ao encontro daqueles que não vêm até nós. Há quantos irmãos e irmãs sedentos da palavra? Tantos irmãos, às vezes enfermos, acamados, no mundo também do cárcere. De tempo em tempo nós vamos lá no presídio, e é sempre comovente um ou outro detento, ou de um agente mesmo do presídio, dizendo que a presença da igreja é muito importante no processo de recuperação, de ressignificação da vida deles, da história, né? Na última tentativa nossa, eu falo, a gente pensa também, mas Deus tem outros modos, né? Porque na primeira vez desse ano, éramos 9 padres escalados, chegamos em 4 ainda aos pedaços, né? Eu em 4, o padre Geraldo Trindade, o cansaço estava se estampado no rosto,
o agente falou assim, mas onde estão os outros? Nós não sabemos, chegamos aqui em 4. E aí não conseguimos atingir todos. Na outra tentativa, 8 padres, todo mundo bem, descansado, alimentados, né? E quando chega lá não foi possível. Atendemos menos que da primeira. O Espírito Santo dá uns 9, né? A gente acha, agora nós vamos dar conta. Ele mostra que não é daquele jeito, não é do nosso jeito. Mas foi interessante que um deles disse assim, padre, eu não sou católico, mas é a segunda vez que Deus põe com o senhor. E eu falei, pois é, da primeira vez eu percebi que você não é, mas a gente está para ouvir católico, para ouvir a todos. Mas ele disse, pois é, eu entrei aqui, mas pensando já a saída e vingar todos aqueles que colocaram aqui. Porque eu cometi realmente um erro, eu tenho que pagar por isso mesmo, eu estou ouvindo, não estou questionando isso, mas alguns cometeram erros muito piores que julgaram aqui. E na última vez que nós conversamos, o Senhor dizia de transformar esse tempo de perda da liberdade na verdadeira recuperação da verdadeira liberdade que está dentro e está fora. E o Senhor falava que é o tempo de eu pensar, refletir, planejar, pensar algo diferente. Você ainda brincou comigo que eu tinha mais tempo que o Senhor para pensar, para ler, para aprofundar. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu comecei a ler a Bíblia, ler alguns livros, e passei a perceber a importância do perdão. Então, se hoje eu fosse sair daqui, já não seria com aquela intenção que eu entrei aqui, mas uma outra perspectiva. E ainda falava para ele, depois você lê Romanos capítulo 12, que vai complementando tudo isso. Não fazer justiça com as próprias mãos, deixa a ira de Deus agir. Então a gente percebe, irmãos e irmãs, tem hora que parece um fracasso, mas Deus está agindo naquilo que aparentemente é um fracasso. Como se fosse, viemos aqui para quê? Talvez foi para ouvir desse detento que aquela semente da palavra que foi lançada da primeira vez, ela está sendo cuidada, ela está germinando e produzindo frutos. Então os apóstolos, na primeira leitura, mostram que eles também são revestidos do Espírito Santo e começam a pregar na sua língua, mas todos os presentes escutavam na língua materna. Embora eles fossem galileus, a própria assembleia fica assim, encantada, admirada e se questionando: como que nós entendemos a nossa língua? Tem pessoas de diversas regiões, partos, medos, calamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, povo da Ásia, da Frígia, Panfília, do Egito. E todos nós ouvimos a nossa própria língua. Fui celebrar uma vez com as irmãs salesianas em Cachoeira do Campo, era o encontro internacional das irmãs, que eu dizia para ela, a igreja permite celebrar até em latim, mas boa parte que não estudou latim para não ficar confuso nessa missa. Uns vão entender, outros não. Mas vamos rezar em italiano. E a origem de vocês, a maioria aqui fala italiano, vamos fazer essa missa em italiano. Aí celebrando. Quer dizer, é o jeito humano de fazer. Aqui é um jeito miraculoso, foi Deus que fez. A linguagem de Deus é acessível a todos. Todos compreendem a linguagem de Deus. É um verdadeiro milagre isso aqui. Imagina, eu aqui pregando em português, vocês entendendo aí, veio da França, da Alemanha, da Etiópia, do Azerbaijão, do Japão, entendendo a linguagem. A linguagem de Deus é universal. Então, na festa de Pentecostes, nós celebramos isso. É a festa de toda a igreja, é a festa da humanidade. Mas precisamos abrir os nossos ouvidos, corações, para acolher a mensagem de Deus, para que possa produzir fruto. A segunda leitura mostra que a igreja de Deus, ela traz a diversidade dos dons, mas é o mesmo Deus que age em tudo, em todo, diversidade de carisma, de atividades, mas é o mesmo Espírito. Na igreja, sim, presta Santa Missa aqui. Quantas pessoas colaboraram? É o som, é o espaço, a limpeza, a ornamentação, as leituras, o canto, tantas atividades diferentes, mas com o mesmo intuito, celebrar a Eucaristia, celebrar a solenidade de Pentecostes. É isso que nós temos que cultivar. Não importa qual a função que você faz, o mais importante é colocar a amor em tudo que faz.
paz. Porque onde o amor está presente, Deus se manifesta ali. E nós podemos estender isso na casa, na família, na nossa comunidade. Numa casa, cada um faz, né, o que pode. De tempo em tempo tem um grupo de paz que a gente se reúne. E às vezes a gente arrisca fazer o almoço. E tem poucos que têm o dom da culinária. Aí tem um que fala assim, olha, eu tenho o dom de lavar os pratos, os talecos, eu limpo a casa. Então a gente vai dividindo aquilo ali. E depois passamos 2, 3 dias juntos, né? E cada um colocando os talentos que Deus traz. A comunidade, quando partilha os dons, os talentos, a comunidade se torna viva. Imagina se nós escondemos os talentos que Deus nos concede. A comunidade também empobrece. Então, a segunda leitura é um convite também, colocar nos nossos culpados, não precisa fazer nada. Então reza. Reza para aqueles que estão lá, para que sejam perseverantes. Padre, eu gostaria muito de trabalhar na pastoral X, mas meu tempo não permite. Sustenta na oração. Um dia vai permitir. Quantos de nós passamos por isso na família? Alguém queria atuar na igreja, mas não tinha condições. Depois Deus concedeu a graça de poder também atuar. A segunda leitura é esse convite, sermos uma comunidade de fé que partilha os dons e os carismas para que o reino de Deus aconteça. No Evangelho, além da saudação da paz que Jesus dá aos apóstolos, ele dá também o sacramento da reconciliação. Diz o texto sagrado, depois que Jesus os envia, diz assim: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus dá aos apóstolos, hoje os bispos, sucessores dos apóstolos, o poder de ligar e de desligar, de perdoar e de reter o perdão. E nós, padres, recebemos dos bispos também esta missão de reconciliar com Deus, com a pessoa mesma e com a comunidade de fé. O sacramento da reconciliação, se as pessoas soubessem, beberia nessa fonte de amor, né? Na pandemia, quando foi suspensa, presencial, as pessoas queriam se confessar e não podiam. E eu falo que o diácono de Gá vai passar por essa experiência. É bem diferente quando a pessoa para a gente para pedir uns conselhos. Quando a pessoa para, vem confessar. Tanto é que lá no escritório, que às vezes a gente até não sabe, a pessoa vem fica atrás, aí deixa sempre uma história juntinho. O padre quer conversar, eu ponho a história. O padre quer conversar, ela fica guardadinha lá. Né? Porque é diferente, não é só um traje externo, esse revestir daquilo que o Espírito Santo nos concedeu, que é o poder de perdoar, de desligar também do pecado, das trevas e religar a pessoa com Deus. E quando a pessoa conecta com Deus, ela se ajusta também internamente, ela se reorganiza dentro da casa com as pessoas. Quando a pessoa está agitada interiormente, o universo em torno também fica. Ali naquela região de Araponga, lá no Parque do Brigadeiro, que nós estávamos percorrendo lá, eu e o Padre João Paulo. E aí encontramos com o senhor, falamos: Padre João Paulo, pelo amor de Deus, vai em casa, nosso netinho não dorme de jeito nenhum, está agitado, passa a noite gritando e chorando, e nada, calma. Aí vamos lá, eu e o Padre João Paulo. Quando chegamos lá, olhei o ambiente, eu pensei, se até eu, se eu tivesse, eu estava agitado. Agitado, o pai agitado, a mãe da criança agitada. O senhor Padre João Paulo, cuida da criança, vou ter cuidado dos adultos. Aí o Padre João Paulo pegou a criancinha, saiu com ele, e foi rezando, acalmando. E eu sentei com ele: gente, como que vocês querem que a criança esteja em paz, descansando, com essa agitação toda? Qualquer um fica bem agitado, a maneira dele de se expressar assim. Quando eu veio para João Paulo, o menino dormindo, foi lá. E quando nós saímos, dizia: quem estava precisando mais da presença dos padres eram os adultos, né? O sacramento da reconciliação faz isso.
Ele faz essa faxina da alma, esse coração. Por isso Jesus dá esse sacramento à igreja. Eu só fui entender o pedido do Luciano depois de alguns anos de sacerdócio, quando ele dizia: quando alguém pede uma visita, se agenda. Quando alguém quer uma bênção da casa, você pode marcar. Quando alguém quer se confessar, você atende. Eu pensava, e agora? E quando alguém quer confessar, não, eu não posso, estou com outra missa. Lá hoje o pastor aconteceu disso. Eu tinha que estar aqui. Mas aí eu passei a entender o seguinte: se a pessoa procura um sacerdote para confessar, porque ela está arrependida, e ela não quer mais pecar. Então, se ela está arrependida, eu absolvo. Quando ela quer um conselho, uma orientação, eu preciso, né? Então, eu passei a entender aquilo que o Dom Santo diz: quando alguém quer confessar, você atende, você não mata. Essa é a missão que Deus dá à igreja, que Jesus concedeu, esse grande presente. Então, hoje nós somos convidados a isso também. Deixar que o Espírito Santo seja realmente o protagonista da evangelização, que ele esteja presente em minha vida. Quando você tiver de tomar uma decisão importante, reze o Espírito Santo, peça ele o discernimento, as luzes do Espírito Santo. É importante falar com Deus a partir dos anseios, das inquietações, das preocupações que trazemos. Quem não tem preocupações? Todos temos. E há momentos que tem que ser uma decisão importante. Eu falava aqui há poucos dias, enquanto eu fui para tomar uma decisão, quando a gente é padre novo, a gente quer resolver muito do nosso jeito, e depois passa a entender que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Né? Quando eu fui dar bronca para uma comunidade, e pós-comunhão disse: aquela locução interior, o que você quer dizer, diga, mas não hoje. Eu já contei essa história. Então, o desdobramento depois foi provando que realmente, se eu fosse corrigir aquela comunidade, naquele momento, eu ia ferir muitas pessoas. Né? Então, que o Espírito Santo nos ajude nas tomadas de decisões pessoais, em família, enquanto igreja. No silêncio do coração, peça o dom do Espírito Santo, que você coloque também os dons que Deus te concedeu para o bem da igreja e o bem do mundo. Irmãos e irmãs, professemos a fé, rezando juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança, irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Iluminai vossa Igreja, Senhor, e seus representantes, o Papa Leão, os bispos, presbíteros e diáconos, para que, revestidos do Espírito Santo, anunciem a boa nova da salvação a todos os povos e línguas. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Dai sabedoria, Senhor, aos governantes e representantes do povo, para que promovam a solidariedade entre as nações e com políticas públicas
consigam a justa distribuição de bens, especialmente com os mais vulneráveis. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Ajudai, Senhor, a todos nós batizados a discernir e a escolher os caminhos da vida, especialmente na defesa dos direitos dos menos favorecidos, sobretudo aqueles que não têm moradia digna. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Animai, Senhor, os jovens que já estão respondendo à sua vocação, para que, animados pelo Espírito Santo e ajudados pelas orações das comunidades, respondam com generosidade e confiança ao chamado e ao carisma que o Espírito lhes concedeu. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Abençoai, Senhor, todas as famílias, para que, como novos cenáculos, sejam lugares da manifestação do Espírito Santo, com seus dons de comunhão e entendimento. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Senhor, vontade, nós nos apresentamos essas preces, os clamores do nosso povo e as intenções que trazemos no coração. Tudo isso fazemos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sementes que nos destes que não eram pra guardar, vão ao chão da nossa vida.
Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria.
há de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e gloriosos mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Florencio, Cristóvão, João, Paulo, Cosme, Damião, Sebastião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos nos louvamos. Em comunhão com vossos santos nos louvamos. Aceitai com bondade, ó Pai, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e apurei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão. Em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno, esta oferta como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
abençoar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos une num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé. Aqueles que trazemos em nossa memória saudosa e agradecida e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós pecadores, que esperamos a vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Agnes, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar e servir e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união da fé. Unidos como irmãos e irmãs, dizemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade, tem piedade, tem piedade, piedade.
vossa morte, destes vida ao mundo. Livrai-nos, por este vosso santíssimo corpo e sangue, dos nossos pecados e de todo mal. Dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, ou nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que promove a paz, a unidade entre os povos e tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de tereis me ignorado, mas diga a sua palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo guardem a todos para a vida eterna. Amém. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz
Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que do alto alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, e aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, com a celebração de Pentecostes, nós concluímos o ciclo pascal e tem um rito para apagar o círio. Ele depois será recolhido, guardado, e depois podemos reutilizá-lo também fazendo velas, alguns estamos usando, né? Cada ano a gente renova e podemos guardar para reutilizar o círio pascal. Então, irmãos e irmãs, na noite na qual se deu o alegre tempo da Páscoa, o dia de 50 dias, o momento de acender o círio, nós aclamamos a Cristo nossa luz. E a luz do círio pascal nos acompanhou nesses 50 dias e contribuiu não pouco a nos fazer recordar a grande realidade do mistério pascal. Hoje, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado também porque, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo, agora devemos ser nós, luz de Cristo que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, envia aos irmãos para guiá-los no êxodo em direção ao céu, a terra prometida definitiva. Teremos agora, no desenrolar do ano litúrgico, resplender a luz do círio pascal, sobretudo em dois momentos importantes do caminhar da Igreja. Na primeira Páscoa, que viveram seus filhos com a recepção do batismo, e por ocasião da última Páscoa, quando com a morte ingressarão na verdadeira vida. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Ó sol da justiça, raio bendito, primeira fonte de luz, o ardente e desejado, acima de tudo e de todos, poderoso, inescrutável, inefável, alegria do bem, visão da esperança satisfeita, louvado celeste, Cristo Criador, Rei da glória, certeza da vida, preenche os vazios da nossa voz com a tua palavra onipotente, oferecendo-a como súplica agradável ao teu Pai Altíssimo. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Esplendor da glória do Pai, que difunde a caridade da verdadeira luz, raio da luz, fonte de todo esplendor, do dia que ilumina o dia, o verdadeiro sol, penetra com a luz constante, infunde nos nossos sentidos a chama do teu Espírito. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. sois a lâmpada da casa paterna que ilumina com luz ardente, sois o sol da justiça, o dia que jamais escurece, a luminosa estrela da manhã. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. sois o mundo verdadeiro doador da luz, mais luminoso que o sol pleno, todo luz e dia, ilumine os profundos sentimentos do nosso coração. Cristo, luz do mundo, Demos
Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Digna-te, ó Cristo, nosso docíssimo Salvador, de acender as nossas lâmpadas da fé, que em teu templo elas refujam constantemente alimentadas por ti, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Faz que vejamos, contemplemos, desejemos somente a ti, que só te amemos, sempre no fervente aguardo de ti, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos encerrar com homenagem agora que você fez. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, muito meu Senhor. Vem ficar perto de mim, cheio de rosas nesse lugar. Rainha presente está, e o Espírito de Deus descerá. Cheio de rosas nesse lugar. Maria presente está, Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, muito meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, muito meu Senhor. Vem ficar perto de mim, cheio de rosas nesse lugar. Maria cheio de rosas nesse lugar. A rainha presente está, Pentecostes acontecerá. Bem, vamos abençoar a mulher nesses 15 anos, né, de vida, a vida esse dom precioso, Deus
concedeu a cada um de nós. E quando nós celebramos, tornar solenne essa data. É o dom mais supremo, que é fonte de graça e bênção. Com abençoar esse anel, nós também abençoamos a vida. Essa data se repita por muitos e outros anos, concedendo a saúde, a força e a paz. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus do céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas. Lançai a vossa bênção sobre vossa filha, nossa irmã Marinha, que hoje, juntamente com sua família e a comunidade de fé, tem celebrado o dom da vida. E dê a alegria, a sabedoria, a saúde, a força e a paz, a fim de que ela também possa irradiar alegria e esperança em muitos corações. Derramai também a bênção sobre seus pais, seu irmão, a fim de constituir um lar, inspirados na Sagrada Família de Nazaré. E abençoai este anel como sinal visível desses 15 anos de vida. E através deste anel, derrame sobre a vida as graças e as bênçãos de que mais necessitam. Isso nos pedimos ao Pai através do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, agora, o anel. Da presença aqui com os pais, vamos cantar os parabéns para o Rio. Este dia do teu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns. E Deus te dê muita saúde, paz e amor pra você. E Deus te dê muita saúde, paz e amor pra você. Breno está recebendo? Não, porque na reação com o Breno. Está aqui ou não? Ah, não? Muito bem. Ela vinha 15 anos. Esses 15 anos, nossa senhora, eu ficava fora demais. Agora só na lembrança, só na recordação. Hoje nem totó. Deixa eu ver. Pode abençoar as lembrancinhas também. Sempre, todo ano, nós recebemos. Que através dessas lembranças, nossas casas, nossos lares sejam abençoados pela presença do Divino Espírito Santo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que Deus do céu e da terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, e não reprovais a criação demais dos santos, mas através deles possamos imitar os exemplos e as virtudes e receber também a presença iluminadora do Espírito Santo em nossa vida pessoal, familiar e eclesial. Lançai a vossa bênção sobre essas lembranças e sobre todas as pessoas que usarem com fé, para que recebam em vós a saúde do corpo e da alma e a proteção contra todos os males do inimigo. Isso nos pedimos, ó Pai, através do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na
na unidade do Espírito Santo. Amém. Aproveitando, nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Estarmos aqui e para a Débora, minha filha, que faz isso aqui com todo carinho. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, após a bênção final, nós vamos primeiro cada lembrancinha, né? Tem algum aviso para a comunidade? Agradecimento? Bem. Pois bem, comunidade, estou muito satisfeita com a sua participação e agradeço muito ao Espírito Santo e a todos vocês que nos ajudaram nessa linda novena do Pentecoste. Querida comunidade, a novena do Espírito Santo de Pentecoste, com o coração cheio de gratidão, agradecemos a cada pessoa que participou, colaborou e celebrou conosco, viveu este momento tão especial de fé, de oração e união. Foram tantos dias marcados pela presença do Espírito Santo, renovando nossas forças, fortalecendo nossa esperança e enchendo os nossos corações e lares de paz, de bênção e de oração. Que o Divino Espírito Santo continue derramando os seus dons sobre todos nós. E ao nosso querido Padre José Afonso, nosso diácono, Edgar, Deus abençoe abundantemente sua vida, dando sabedoria, entendimento, fortaleza, fé e amor. Nosso muito obrigado a todos. Agradecemos também ao Conselho Comunitário, representado na pessoa da Maria, que pensou esse momento, esses dias festivos, de oração, de piedade. Muito bem. Se quiser mais festa, aqui ano que vem. Mas se quiser hoje, vamos exatamente. Festa hoje lá no Valso. Agradeço também a paciência de vocês, o diálogo que começou a celebração. Acontecer mais ou menos dentro do tempo. Ano que vem, talvez, dá para ajustar muito hoje. Eu brinquei com o padre Marcelo. Hoje não tem que escapar, não, tá? Hoje é 3 dias para você e 4 para mim. Se você quiser 4, eu passo com você. Talvez são 7 dias, é um dia por semana hoje, né? Então nós vamos pedir essa bênção de Deus para todos que vieram conosco, participar. Levem também dessa bênção para os seus lares, suas casas. Ainda estamos no mês de maio, concluindo essa devoção mariana também que nós cultivamos, não na sua casa. Marque um dia, reze com a sua família, reúna todos, reze o texto, pedindo a paz, né? Paz no mundo, nos corações, né? E na igreja. Irmãos e irmãs, lembrando que terça-feira nossa paróquia participa da novena da Santíssima Trindade, tá bem? Então não posso eu e o diácono sozinhos, não, vocês vão com a gente, senão eu saio na correria de lá, né? Então, vão me ajudar a sustentar o dia da novena. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A cada oração todos respondam amém. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua bênção, a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perceber
São José, protetor da igreja e das famílias, e São Sebastião, desça sobre todos aqui reunidos e permaneça para sempre a bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo.